Como aumentar o seu score de maneira rápida e simples? Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vou trazer para vocês 5 dicas que com certeza você conseguirá aumentar o seu score. Bom, mas afinal de contas, o que é o score? O score do Serasa nada mais é do que um sistema de pontuação que vai de 0 a 1000 pontos. E esse sistema visa transmitir para os bancos, para as credoras, a informação da forma com a qual você lida com o crédito. Logo, quanto menor a sua pontuação, ou seja, quanto mais próximo de zero a sua pontuação está, isso dá um sinal de alerta para os bancos, porque o score baixo significa que você tem grande probabilidade de ser inadimplente, de ficar inadimplente, de acarretar dívidas no seu nome, se já não tiver dívidas. Ao passo que quando o seu score está mais próximo dos 1000 pontos, né, por exemplo 800, 900 pontos, o risco que você apresenta para quem está te emprestando dinheiro, né, para o banco, para uma credora, né, o seu risco ele é muito baixo. Por quê? Porque você tem uma boa conduta em relação ao crédito. Essa é a finalidade do score Serasa. Bom, e como eu falei, existem níveis, existem divisões aí que vão do 0 ao 1000. São os 3 níveis aí em relação a risco de crédito, perfil do indivíduo, de cada CPF. Se seu score está de 0 a 300, está nesse intervalo de pontuação, as chances de você conseguir crédito, elas são baixíssimas. Se você tentar fazer um empréstimo, fazer um financiamento, possivelmente você não vai conseguir, você não vai ter êxito. O segundo nível já é um nível médio de risco, de 301 a 700 pontos. Então, os indivíduos que se enquadram nesse intervalo, né, a maioria das vezes não possuem nenhum tipo de dívida no seu CPF, no entanto, já estão com algum tipo de contrato em vigência, que eu cito o meu caso como um exemplo. Quando eu fiz o financiamento do meu carro, o meu score era de 826. Após o financiamento, o meu número já caiu abaixo dos 700 pontos. Por quê? Porque eu já tenho um contrato. Por exemplo, se eu com um contrato já com financiamento quiser pegar mais crédito, ele transmite, né, aos demais instituições, demais lojas, que eu já tenho um contrato. Logo, para me ficar inadimplente, é muito fácil. E por fim, fechando esses níveis, a gente tem o terceiro nível, que é de 701 pontos até 1000. 1000 é zero game. As pessoas que se enquadram dentro desse intervalo, né, elas têm risco baixíssimo. Qualquer banco, praticamente, que você chegar procurando um tipo de produto financeiro, né, empréstimo, financiamento, você vai ter uma grande chance de ser aprovado. Por quê? Para Serasa, você cumpre com todos os requisitos para ser um bom pagador. Mas afinal de contas, quais são os critérios, né? Como que é feito esse cálculo? Anteriormente, a gente não tinha dados. Era meio que assim, no escuro. Algumas coisas como pagar em dia, não ter dívida e tudo mais, isso é óbvio e vai afetar o score. Porém, os outros parâmetros até então não eram divulgados. Agora, se você analisar aí no site do Score Serasa, você consegue ver como é feito esse cálculo, né? O que é levado em consideração. Por exemplo, 29% é em relação aos pagamentos, ou seja, 29% desse número que você tem aí, né, do seu score, é em relação aos pagamentos. Você paga em dia, né, paga a fatura total do seu cartão, você honra com compromissos, você não tem nenhuma pendência. Depois dos pagamentos, logo em seguida, vem em relação à experiência no mercado. Vale aí a 24% da pontuação do score. Né? O que é isso, experiência no mercado? O Serasa pega dados, né, dos últimos 5 anos em relação ao seu comportamento com o crédito. Como foi seu comportamento no mercado? Fez muito empréstimo, fez muito financiamento, ou por outro lado você não fez, você só usou o crédito do cartão mesmo, pagou tudo em dia, tá tudo ok. Logo em seguida, 21% desse número refere-se a dívidas. Você tem dívidas? Caso tenha, está negociando, está pagando essas dívidas ou não? Por exemplo, quando você faz um financiamento, igual no meu caso, eu tenho uma dívida, correto?
Porém, o que ele leva em consideração? Está sendo feito o pagamento? Tem honrado ou não? Está em atraso? Está com inadimplência? Então, tudo isso é levado em consideração. Em seguida, a gente tem aí 12% a busca por crédito. Quão ávido você está, né? Qual é a constância com que você vai ao banco para fazer um empréstimo, para fazer um financiamento de uma casa, de um automóvel? Porque o sistema pensa o seguinte: quanto mais você está buscando contrair dívida, deixa a entender que você não tem dinheiro em caixa, digamos assim, né? Bom, e fechando os parâmetros para fazer o cálculo do score, a gente tem aí o cadastro e os contratos, né? Cadastro 8% e os contratos 6% aí de peso no cálculo do score. No tocante a cadastro, atualização, manter sempre o cadastro atualizado, porque muitas pessoas, quando são mal credores, elas não atualizam. O sistema entende como se a pessoa estivesse bancando a VA, de modo a evitar receber a notificação, cobrando seu boleto na sua casa, seu real endereço. E por fim, a questão dos contratos. Quais contratos você tem? Qual é o nível de grandeza desses contratos? Volume em dinheiro, ele é alto, ele é baixo? Qual é a carência desses seus contratos, né? Ou seja, quanto tempo vão durar? São contratos de 3, 4 anos, 5, 10 anos, 30 anos? Tudo também é levado em consideração. Bom, mas afinal de contas, respondendo a pergunta que é título desse vídeo: como aumentar o score? O que fazer para subir os degraus aí desses níveis, ficar o mais próximo aí de 1000 pontos para você conseguir ter crédito? São 5 passos principais. Primeiro deles, limpar o nome e quitar as dívidas ou renegociar as dívidas. Isso aqui é o básico do básico. Se você quiser que o seu score aumente, você saia desse nível aí, dessa faixa de 0 a 300 pontos, você precisa negociar as suas dívidas, quitar elas o mais rápido possível, mas sobretudo, pelo menos renegociar elas. Por exemplo, esse tempo atrás teve um programa do governo que foi o Desenrola. Vez outra aparece as próprias lojas ou instituições financeiras, a depender de qual é o seu tipo de dívida, fazendo campanhas para de fato quitar as dívidas e conseguir, né, fazer a limpeza aí no seu nome. Então, primeira coisa para você aumentar a sua pontuação no score, arrumar sua casa, ou seja, limpar seu nome, negociar suas dívidas, se possível quitar elas já, que aí é tiro e queda, quitou a conta. A partir do momento que caiu lá no sistema, que você não tem mais dívida, né, que seu nome está limpo, seu score vai aumentar. Isso vai ficar entre 300 e 700. Então, feijão com arroz, quitar suas dívidas e limpar o seu nome. Segunda dica para você aumentar o seu score é atualizar os seus dados cadastrais. Manter 100% atualizado. E aqui fica até um pulo do gato. Tem muito tempo que eu não mudo de casa, que eu não mudo meu salário, não mudo minha profissão, não muda meu telefone, não tem nada para me atualizar. Vai lá e atualiza seu e-mail, por exemplo. O importante é manter atualizado. Fazer algum tipo de atualização, você transmitir essa mensagem para o sistema e você está sendo transparente, está tudo ok. Terceiro ponto para você conseguir aumentar seu score: ter conta no nome. Isso aqui é muito importante. Enquanto você não tiver uma relação com crédito, não tem como ele fazer cálculo de score. Você precisa ter algum tipo de cobrança vinculada ao seu CPF. Por quê? Porque isso gera um histórico de crédito. Seja a conta de água, a conta de luz aí da sua casa, pode ser qualquer conta que for. Porque você mantendo um histórico, né, de bom pagador, não atrasando, pagando antes ou no máximo até a data de vencimento dessas contas de água e de luz, já está gerando um histórico de crédito para você. Consequentemente, as chances da sua pontuação aumentar e você conseguir outras formas de crédito vão aumentar em virtude de um simples nome ali numa conta de água, numa conta de luz. Mas só também, viu? Não vai sair pondo seu nome aí, né? Faz um financiamento no meu nome aí, então, que eu preciso ter crédito. Pelo amor de Deus, não faz isso não. A quarta dica aí no caso é o pagamento em dia. Eu tenho que adiantar, eu investir 10, eu tenho que pagar dia primeiro? Não, é pagamento em dia, ou seja, e não atrase. Você pagando no dia do vencimento, tá ok. Não pode ultrapassar a data. Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito de como usar, né, crédito, débito, como seria a maneira ideal de usar um cartão de crédito. Tá aqui
no card para vocês. E fechando, quinta e última dica aí para aumentar o seu score, e essa aqui ela é porreta, viu? Fez num dia, no outro já sobe o score. Experiência própria, aconteceu comigo, que são as conexões. Ah, gente, o que é conexões? Quando você entra lá no site, vai aparecer assim, ó, conectar conta, que é o que? O site do Serasa se vincula através do Open Finance a determinado tipo de conta, seja sua conta corrente, seja sua conta na visão financeira digital. Por que isso é tão rico? Porque ele sabe na íntegra como que está a sua movimentação naquelas determinadas instituições. Caso você tenha mais de uma e faça esse cadastro, essa conexão com todas as suas contas. Isso aqui é muito importante, muito interessante. Eu sei que muitos têm receio, ficam com medo, falam assim, mas eu não vou não. E se acontecer alguma coisa, e se eles invadirem o sistema da minha conta bancária? Você fazendo o cadastro no site do Serasa, no site oficial, zero problemas. Eu tinha esse receio também, eu fiz. Só vai te ajudar, só vai aumentar o seu score aí, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E também você pode estar vinculando a conta do seu FGTS. Consideração, o que eu tenho para dizer para você? Essas dicas são comprovadas que se você fazer qualquer uma delas, o seu score vai subir e de maneira rápida. No entanto, vale ressaltar que um score alto não necessariamente garante que você vai conseguir ser aprovado em todos os tipos de produtos financeiros. Você vai ser aprovado em todo o empréstimo que você for fazer, né? Em toda simulação você vai conseguir ser aprovado, todo financiamento, todo tipo de contrato vai ser aprovado. Não. Por quê? Porque isso aqui são informações com base em médias, com a média geral de todo o seu uso e consumo aí, de toda a sua relação com o crédito. Além disso, cada instituição tem um determinado score, que é chamado score alfa. Como, por exemplo, o Nubank soltou esses dias há pouco o Nu-Score. Tem o mesmo valor em pontuação do score da Serasa, porém em relação ao crédito com a própria instituição. Única e exclusivamente o Nubank, no caso do Nubank. Então, da mesma forma, tem o do Nubank, tem no Banco do Brasil, tem no Bradesco, tem no Itaú, tem na Caixa, que é chamado Score Alpha. E dessa forma a gente consegue entender o porquê que quando você tem conta e movimenta muito a sua conta numa determinada instituição, é mais fácil você conseguir crédito naquela instituição. Por quê? Porque dentro daquela instituição você já tem um relacionamento, você já tem um histórico em relação ao crédito. Em contrapartida, você vai para uma instituição que você nem tem conta e quer pegar um financiamento, quer fazer um empréstimo, pode ser que você tenha uma maior dificuldade. Pode ser que a sua linha de crédito seja um pouco mais alta. Vale ressaltar aqui, quanto maior o seu score, menor são as taxas de juros, porque o seu risco é considerado baixo. Quanto maior o risco, maior a taxa. E é o que a gente chama prêmio mercado, ou seja, quando você é mal pagador, o risco ele é maior. Logo, o prêmio também tem que ser maior. E o prêmio para um banco é o que? A taxa de juros, tá certo? Por hoje era só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E deixa aqui nos comentários se você já usou alguma dessas, de fato conseguiu aumentar aí a sua pontuação no score, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.